capítulo 2, versículos 12 até o 17, fala dessa carta que Jesus escreveu à igreja de Pérgamo. Diz assim, Apocalipse 2, 12 a 17. Eu vou conversando com vocês à medida que for lendo, tá? Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Anjo, ele já explicou que estava falando ao pastor da igreja. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. 2 assuntos serão os assuntos principais tratados aqui, que serão os assuntos de correção dessa igreja. Então ele se apresenta como uma espada que consegue resolver os 2 problemas, os 2 gumes, a espada, ok? Ele diz, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, Antipas foi um pastor muito importante dessa igreja em Pérgamo. Então, Antipas, a minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que Hernandes fala é que havia um costume aqui de matar pessoas colocando num touro de bronze dentro e aquecia até a pessoa morrer sufocada e morrer também queimada. Então, Antipas provavelmente foi morto dessa forma e não negou a fé. Veja, algumas informações que eu tenho, elas são diferentes do que ele disse aqui, tá? Então, 29 a.C., a Roma já tinha feito aqui um templo ao imperador, que foi o imperador Augusto. Esse foi o primeiro templo ao imperador. Mas fora esse templo, aqui também tinha o templo de Zeus, aqui também tinha o templo de Esculápio, aqui tinha o templo de Dionísio, aqui tinha 4 teatros, um dos teatros enormes, com mais de 20 mil lugares, 20 mil pessoas. E essa cidade, segundo as informações que a gente tem, ela era uma das mais principais, se não a principal cidade que tinha na Ásia Menor, essa região toda da Turquia. Então, esse aqui era um centro cultural muito importante. E era um centro que trazia as pessoas de todas as partes para conhecer por causa da cultura relevante que havia aqui. Tinha uma biblioteca muito grande, a palavra pergaminho vem justamente de Pérgamo, né? Essa transformação do papiro para escrever no couro. Então tinha mais de 200 mil volumes na biblioteca daqui, escritas de ciência, de filosofia, de cultura, para as pessoas poderem se formar. Então veja, isso aqui era um centro intelectual, um centro financeiro, um centro pagão. O evangelho chega aqui, as pessoas se convertem. Quando elas se convertem, elas resolvem ser fiéis. No que elas resolvem ser fiéis, então o diabo entra com a primeira espada. Perseguição, matar os cristãos. Mas eles não negam a fé, eles permanecem firmes. Então Antipas é morto, o pastor da igreja é morto, mas eles continuam fiéis. Então o diabo entra com a segunda espada. Qual é a segunda espada? É misturar. Em vez de você ser perseguido, você se acomodar à cultura, você se acostumar com as coisas da cultura e começar a dizer, isso não tem nada demais, isso não tem problema nenhum. E agora, a partir daqui, Jesus Cristo vai falar de 2 coisas que entraram a partir dessa acomodação cultural da igreja, 2 coisas que entraram na vida da igreja de Pérgamo. Então ele fala assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Você sabe que Balaão aceitou o suborno para praguejar contra Israel quando eles estavam lá na travessia do deserto. Balaão era um sacerdote. Ele tinha vendido o ofício dele por dinheiro. Aqui está a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é você trocar sua fé por dinheiro.
Se você vai perder dinheiro por causa da sua fé, você abre mão da sua fé para ter dinheiro. Isso envolve corrupção de todo tipo. Ambientes que você participa, negócios que você participa, participação de grupos sociais, tudo isso tem a ver com essa doutrina de Balaão. Ou seja, veja, aqui agora não é mais perseguição. Eu vou participar da sociedade do jeito que a sociedade é. Eu vou me conformar a ela, participar dos ciclos sociais, das mesmas festas, dos mesmos moldes, vou participar da economia da mesma maneira, se precisa haver corrupção, se precisa haver suborno, se precisa haver um jeitinho, eu dou um jeitinho para poder ganhar o meu dinheiro. Se eu precisar abrir mão de algum princípio das Escrituras para ganhar o meu, eu farei. Essa é a doutrina de Balaão que está sendo falada aqui. O estilo de vida do que é Jesus, ele corta, como também aqueles que são adeptos da doutrina dos nicolaítas. Uma graça barata que diz para você, pode viver do jeito que você quiser, imoralmente, que nada vai lhe acontecer. Ele também corta. Então veja, a palavra do Senhor Jesus para essa igreja, por um lado, é elogiosa. Quando a primeira investida do diabo veio, vocês tiveram o ponto de serem tão fiéis que morreram. Vocês viram o pastor de vocês morrendo. Mas é interessante isso, irmãos, que normalmente quando a gente é fiel em algum ponto, que a gente tem a vitória e essa vitória se torna para a gente um marco, a gente tende a ser meio flexível no outro lado. E parece que essa coisa aconteceu nessa igreja aqui. Ela foi tão fiel, mas depois, quando chegou na segunda fase, ela resolveu ser mais flexível. Afinal de contas, para que ser tão coerente? Para que ser tão íntegro? Dá para a gente negociar alguma coisa. Me parece que foi isso que eles fizeram. Versículo 16. Portanto, arrepende-te. Então a espada vai entrar em ação. Arrepende-te, senão venho a ti e sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, a minha espada vai entrar em ação. Contra os dois problemas. Os da doutrina de Balaão e os da doutrina de Nicolau, os nicolaítas. Esses dois problemas não são suportados por Jesus na sua igreja. Nunca foi, nunca será. E isso, irmãos, toda igreja tem. Isso não é uma coisa de você dizer assim, a minha igreja está livre disso. Você pode ir para qualquer arraial, vai ter gente lá que vai ser dessa doutrina de Balaão, vai ter gente lá que vai ser da doutrina de Nicolau, que vai estar tentando persuadir você a viver isso. Um alerta aqui a todos nós, inclusive aos mais jovens. Essas duas doutrinas estão assediando com muita força a juventude. Por quê? Porque para o jovem hoje, o que mais importa, até mais do que dinheiro, é o estilo de vida, é o conforto. Eles estão querendo viver de forma confortável. Então, essas duas doutrinas, elas são muito fortes, assediando a mentalidade que ronda a juventude do nosso tempo. E se essa é a mentalidade que está permeando a nossa sociedade, é exatamente a mentalidade que permeava essa cidade aqui. Era esse tipo de licenciosidade e esse tipo de acomodação para se ter conforto, para se ter status. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou seja, quem não for cortado, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Duas coisas a respeito do maná que está sendo colocado aqui. O maná, ou melhor, uma coisa a respeito do maná que está sendo dito aqui. O maná é uma referência à ceia que a gente vai ter nas bodas do Cordeiro.
Sol. Ele não ia para frente. Mas para frente. O maná aqui é uma referência às bodas do Cordeiro. É uma referência à relação com ele que a gente vai usufruir plenamente. Segunda coisa que ele diz é a pedrinha branca. Essa pedrinha aqui, ela fala a respeito de quando no tribunal você era considerado livre da culpa, então a sentença vinha através de uma pedrinha branca. Quando você era considerado culpado, a pedrinha era uma pedrinha preta. Então, você, pelo sangue de Jesus, foi considerado livre da culpa e foi escrito o seu nome, que é a sua identidade em Cristo, nessa pedrinha branca, que é também o cartão de entrada para o céu. Porque essa pedra, ela significava tanto no tribunal você estar livre da culpa, como para você entrar nas bodas de alguém que você foi convidado, você precisava chegar lá com uma pedrinha branca para entrar. Era o cartão de entrada. Então, o que ele está dizendo é, aqueles que reagem aos nicolaítas e a Balaão e não cedem, esses terminam tendo tanto o desfrute pleno do Cordeiro, como também a entrada e a participação na vida eterna. O vencedor é aquele que prefere Jesus do que o mundo. Resumindo, bem resumido, é isso o que Jesus está ensinando para essa igreja. Tá bom? Amém. Daqui a pouco a gente vai para Tiatira. Aí a gente conversa mais, ok?